Lucas Gocha, por favor, imagem de Michael Machaque. Atenção, tribuna nesse começo com as últimas informações, atualizando o que acontece no Fórum de São José dos Pinhais. E depois disso, nós vamos desmentir a mãe de Edson Brits. Ela foi muito bem orientada para mentir e defender o filho. E hoje nós vamos provar aqui com documentos quem é que diz a verdade. Vai lá, Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Nós falamos ao vivo aqui do Fórum de São José dos Pinhais para este terceiro e último dia da primeira fase, digamos assim, de audiências. Teremos mais uma fase no mês de abril, nos primeiros dias do mês de abril. Ali atrás, na sala de audiências, está neste momento prestando depoimento o delegado Amadeu Trevisan, quem presidiu as investigações na época do assassinato, ainda no ano passado. Foi ele que montou todo o inquérito policial, ele e toda a sua equipe. Neste momento está prestando esclarecimentos para a juíza, para a promotoria e para os advogados de defesa, principalmente. Também o assistente de acusação, Newton Ribeiro. Estão todos ouvindo os depoimentos e os esclarecimentos de Amadeu Trevisan com relação ao caso e tudo o que aconteceu. Eu estava até agora há pouco ali no gabinete da juíza, a doutora Luciane de Paula. Nós estávamos ouvindo o que ele dizia, estava prestando realmente esses esclarecimentos, falando sobre detalhes da investigação, participação de outras pessoas, os outros réus, quais as participações dessas pessoas dentro do assassinato e naquele dia fatídico. Eu saí de lá para participar aqui contigo ao vivo no Tribuna da Massa. O nosso repórter Douglas Bandeira está lá dentro. Daqui a pouco ele vai trazer detalhes também sobre o que mais o Amadeu Trevisan está falando lá dentro. O primeiro depoimento de hoje é o de Amadeu Trevisan. Já começou com atraso a audiência de hoje, porque estava marcado para as 9h30 da manhã. Começou apenas 10h45 da manhã esta audiência, porque houve um pedido de nulidade dos primeiros dias. O que acontece? João Jimenez, o Márcio Barros, a nossa equipe de reportagens do Tribuna da Massa, trouxeram a informação ontem de que Rodrigo Falcos, advogado de Igor e David, queria pedir essa nulidade porque ele não estaria aqui nos primeiros dias, não esteve aqui nos primeiros dias, estava defendendo uma tese de doutorado em Belo Horizonte. Pois bem, a juíza indeferiu esse pedido, ou seja, não aceitou esse pedido de nulidade, mas ainda cabe um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Até decidirem isso, até tudo ficar certo, demorou um pouco, e às 10h40 que começou daí o depoimento do Amadeu Trevisan. E ontem foi um dia super agitado aqui também no Fórum de São José dos Pinhais. Houve uma grande confusão, Passaia, sobre o tal de um beijo que Cristiana Brits teria arrancado de Lucas Munir, uma das testemunhas. Pois bem, a Cristiana Brits, a defesa da Cristiana Brits, nega esse beijo. Esse beijo teria acontecido dentro da balada, antes deles irem para a casa da família Brits. E mostra muito, praticamente, não de fato sobre o assassinato, mas mostra sobre o perfil da Cristiana Brits, que é importante para a gente entender o que teria acontecido também com o Daniel. Pois bem, ficou essa acusação do Lucas Munir, que ela teria arrancado um beijo dele na balada, e fica a negativa da defesa, né, do advogado Cláudio Daledoni, a defesa dele, negando que isso tenha acontecido. E até é importante dizer que o delegado Amadeu Trevisan não encontrou imagem de beijo algum nas câmeras de segurança dentro da balada, porque essas imagens foram captadas pela polícia, eles pegaram essas imagens, analisaram e não encontraram esse beijo. Pois bem, são todos esses detalhes importantes que vão montando todo o cenário para a juíza, para a promotoria e para os próprios advogados se prepararem para o júri popular. A gente tem muito mais informação para trazer ao longo do programa. Vamos esclarecer melhor ainda essa questão do beijo que teria acontecido entre Lucas Munir e também a Cristiana Brits. Daqui a pouco a gente volta aqui do Fórum de São José dos Pinhais. Passaia. Ok, Lucas, muito obrigado. Em relação às câmeras que haviam na sede, nós já pedimos autorização para filmar lá dentro, para mostrar o que acontece. Nunca recebi esta autorização, porque qualquer técnico de segurança sabe que, por mais que existam várias câmeras lá dentro, há também algum ou outro ponto cego. Aquele pontinho onde câmera nenhuma registra. O beijo poderia ter acontecido se houve num desses pontos cegos.
O que acontece é que ontem, além dessa testemunha ter dito que beijou a Cristiana poucas horas antes da morte do jogador Daniel, nós temos também outros depoimentos, minha gente, outros detalhes que são assim absurdos. Mas, por favor, eu peço só com licença a mãe e a tia do Daniel, só um pouquinho, eu volto a conversar com vocês, porque nós estamos indo agora direto para São José dos Pinhais, nesta sala aqui, ó, tá vendo nessa salinha aqui? Nesta outra? Acontece nesse exato momento a audiência, o delegado Amadeu Trevisan respondeu várias perguntas e o Tribuna da Massa foi citado, Lucas Rocha. Como é que é isso? Exatamente, Passar. Eu fui lá, peguei o Douglas pelo braço porque a gente recebeu essa informação. Ele estava ouvindo tudo lá de dentro do gabinete da juíza, ouviu o que estava acontecendo na sala de audiências e a gente vai trazer ao longo do programa ainda mais detalhes. Mas eu quero só, especificamente, eles falaram sobre o Tribuna da Massa, o que foi falado lá, por que tocaram no assunto e usaram as palavras Tribuna da Massa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna. Pois é, o delegado, o doutor Daledoni, ele está tentando tirar um pouco da questão da culpa da fraude processual do Daniel e está tentando colocar em cima do Tribuna da Massa um pouco a questão de você colocar inquéritos num processo, inquéritos baseados em reportagens feitas na televisão. O delegado Amadeu Trevisani disse que ele não teve esses inquéritos, essas partes das televisões, das matérias realizadas pelo Tribuna, não entraram no inquérito policial. Ele não colocou isso como um indício para que se fosse feito o processo em cima do Edson Brits. Então, o que ele está fazendo? Ele está isentando, basicamente, as matérias do Tribuna da Massa dentro do processo, que o Daledoni está tentando colocar no processo como indícios, como partes que ajudam no processo. A informação até que vocês me passaram, o Ricardo Pereira também está lá dentro, nosso repórter, o Daledoni chegou a se referir para o nosso companheiro João Gimenez como um agente especial, no caso daquela reportagem que o João Gimenez foi até a loja de celulares, descobriu que o celular da Cristiana Brits estava lá naquela loja de celulares. E aí ele questiona sobre isso, de fato? Como é que foi isso aí? Ele questiona, ele coloca o João Gimenez como se ele fosse um policial da delegacia de São José dos Pinhais. Colocou o João Gimenez como se ele fosse um policial, colocou até o Eleandro Passai como se ele fosse um policial dentro desse caso. Eles não foram. Isso que o delegado quis mostrar para o juiz. Eles não são os policiais, eles simplesmente fizeram reportagens, mas eu não coloquei isso no inquérito. O inquérito é meu, as investigações são exclusivas da delegacia de São José dos Pinhais. Os inquéritos, as notícias que são veiculadas na imprensa não entram nesse inquérito, não entram nesse processo. Claro que essa questão, por exemplo, do João Gimenez do celular, isso entrou no inquérito depois da reportagem, porque a investigação da Polícia Civil foi até aquela loja, pegou o celular para a perícia. Esse foi o único ponto que o delegado colocou como realmente como uma ajuda nesse caso, que foi justamente essa investigação feita pelo João Gimenez. Mas de resto não. De resto, por enquanto, o que o delegado está afirmando lá dentro é que, por enquanto, o serviço é dele, as investigações foram dele, e a única parte que o Tribunal da Massa entrou realmente nessa situação foi dessa investigação do celular, que aí sim a polícia foi atrás e pegou o celular. Acho que até por isso que nós fomos convocados para ficar ali dentro, por isso que o Eleandro Passai vai responder diante do juiz ali, Lucas. Perfeitamente. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso ainda. Volta lá para dentro, por favor, porque a gente vai querer mais detalhes do que está acontecendo lá na sala de audiências. Eu volto com você no estúdio, Passai, por favor. Ok, obrigado, Lucas Rocha. O Daledoni, ele não conhece um pouco da nossa história. Ele diz que eu sou um agente de polícia. De fato fui, viu, Daledoni? Pouca gente sabe disso. Em 2010... eu fui um agente, através de um acordo que eu fiz, da Polícia Federal, infiltrado num esquema de corrupção. Ajudei a prender 42 pessoas por causa das provas que eu consegui dentro de uma prefeitura. Foi um acordo que eu fiz com o Ministério Público e a Polícia Federal. Fiz anteriormente, tá? Me infiltrei numa quadrilha, mas eu fiz anteriormente. Não é aquele cara que faz acordo para ter prisão diminuída, não. Sem entrar... jornalista aqui, sem nenhum tipo de culpa. Opa, vem cá. Eu tenho experiência em gravar, já fiz marketing político. Posso entrar? Pode. Eu já fui esse agente que você está falando de Polícia Federal. Uma hora eu conto a história com mais propriedade. Fui ameaçado de morte, recebi mais de 10 ameaças. Estou acostumado com isso, minha gente. O que nós fazemos hoje no Tribuna da Massa não é de agora, não. Mas vamos lá. O João Gimenez trabalhou muito bem. O delegado Amadeu reconheceu. Obrigado, delegado. É isso aí. Mais um ponto para o Tribuna da Massa. Nós descobrimos que a Cristiana levou o celular para uma assistência técnica. Nós conseguimos imagens do casal dentro dessa assistência técnica, sorrindo. 2 dias depois do crime, olha lá,
casalzinho. Aqui a foto, tem vídeo também. Foi exclusivo. Olha o Pombinho sorrindo aqui, João de Mendes. Depois os outros veículos de comunicação pegaram, porque nós contamos tudo, né? Mas nós fizemos com exclusividade. Pareciam até brigados aí, ó. No calor dos fatos, né? A gente foi lá, investigamos. Agora, eu só queria dar um meu parecer aqui. Será que eles não conhecem jornalismo investigativo? Tá querendo confundir. Né? Ele sabe que é um jornalismo investigativo. Ele tá tentando confundir a todos nós. Pois é. Isso é um jornalismo investigativo. Nós temos todo o aparato por lei nesta democracia que vivemos de fazer um jornalismo sério e investigativo como esse, que colaborou, inclusive, para o inquérito policial que estava ainda em andamento, né? E nós mostramos aqui em primeira mão. Olha, vamos lá. Ainda hoje, nós estamos preparando todos os documentos para mostrar como... Eu fico economizando as palavras para não ser processado depois. Mas para mostrar como alguém tem a cara de pau de mentir. A cara de pau de mentir. Minha senhora, a senhora me chamou de mentiroso, né? A senhora falou que o que eu mostrei aqui no ar não era verdade. Eu tenho os documentos para mostrar que a senhora mentiu. Eu não vou te chamar de mentirosa, não. De equivocada. A senhora deve ter se esquecido. A senhora tentou defender o seu filho com mentiras. O advogado Cláudio Daledoni estava do lado dela. Passou algumas informações para ela e ela foi comentando. Lá na Globo foi desse jeito. Aceitaram o que ela disse. Aqui nós vamos trazer as provas e vamos mostrar quem é que está mentindo. E eu não quero atacar nenhum veículo de comunicação. Quero dizer que nós podemos dar opinião aqui é diferente. E nós podemos desmentir, aqui também é diferente. Para São José, Lucas Rocha, deixa eu ver, o doutor Amadeu está falando ainda? Já saiu, terminou agora a entrevista que ele concedeu aos nossos colegas e a você também? Terminou agora, o delegado Amadeu Trevisan falou sobre vários pontos, a gente vai trazer essas informações ao longo da nossa programação, essa entrevista, que é bem clara no seguinte sentido. O delegado Amadeu Trevisan está tranquilo, está com a cabeça tranquila porque fez o trabalho necessário, respondeu a todas as perguntas ali dentro, não se furtou de responder nenhum dos questionamentos e apontou que o inquérito policial elucidou da maneira melhor possível naquele momento o assassinato do jogador Daniel. Perguntei a ele também sobre o Tribuna da Massa e ele foi bem claro ao dizer o seguinte: não é por sair ou não na imprensa que ele vai atrás de uma informação, mas realmente a questão do celular ele foi atrás, verificou, era verdade, o celular foi periciado, outras informações que eles foram atrás que nós apontamos, mas que realmente ele recebe essa informação, mas que depois vai checar de fato, vai averiguar o que é, o que não é verdade naquilo tudo. Claro que a gente sempre apurando com muita propriedade, né, com os nossos profissionais muito bem preparados para isso. Ele averiguou que todas as informações que nós trouxemos eram de fato verdade, que eram de fato coisas que as pessoas estavam falando. Muitas vezes nós apontávamos apenas versões de testemunhas, versões de informantes, e ele disse que realmente isso se confirma. Agora, se a pessoa não responde aos questionamentos dentro da delegacia e responde para nós, isso é uma outra questão. Mas ele foi atrás e verificou que realmente o Tribuna da Massa fez o trabalho normal, como a gente sempre faz, com correção, indo atrás de todas as informações. Agora, nós estamos no intervalo do almoço. Mostra pra gente, Michael Machak, olha o número de veículos de imprensa aqui. Por quê? Porque esse caso, Daniel, levantou muita curiosidade, levantou muita pergunta de todo o Brasil e até mesmo internacionalmente. A imprensa de vários países usaram material do Tribuna da Massa porque sabiam da nossa correção em apurar as informações. Portanto, é muito curioso isso, não é normal isso aqui, acontecer isso aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Acho que é a primeira vez que fica com tanta câmera de TV, com tanto profissionais do rádio, profissionais de jornais, enfim. Eu queria trazer o Douglas Bandeira para essa conversa também. O Douglas Bandeira acompanhou todo o depoimento do delegado Amadeu Trevisan. Douglas, me dá alguns pontos Lucas, chamam a atenção. Lucas Rocha, diga lá, João. Me dá um minuto, eu quero saber, o Douglas Bandeira estava dentro da sala de audiência, ouvindo todos os depoimentos. Não é permitido a gravação dentro da sala. E o Douglas Bandeira estava
no exato momento em que um advogado disse, uma reportagem que nós levamos ao ar, acabou fazendo depois, posteriormente a isso, parte do inquérito que estava em andamento. A reportagem fui eu quem fiz. Douglas Bandeira explica na sequência detalhes, me dá um minuto.